Irmãos, vamos lá? Vamos para a palavra? Feche seus olhos, enquanto minha água não chega. E vamos fazer uma oração juntos. Pai, eu oro nessa noite, para que o Teu Espírito, ele caia sobre nós com sabedoria e revelação. Como o apóstolo Paulo um dia orou, Senhor, eu também oro. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, que possamos entender e compreender a grandeza da Tua palavra. Que possamos, Deus, compreender a profundidade que é aquilo que o Senhor traz ao nosso coração e aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Senhor, ative corações nessa noite. Espírito Santo, faça-nos entender, porque só o Senhor pode. Por mais que eu me gaste aqui com palavras, é o Senhor que faz com que o nosso coração entenda e receba a revelação da Tua palavra, o entendimento necessário. Então nos conduza, Deus. Que a palavra semeada aqui, ela não caia entre os espinhos. Que a palavra semeada aqui não caia em terra seca. Que a palavra semeada aqui não caia pelo caminho, mas que a palavra semeada aqui caia em boa terra. Encontre um bom coração para que ela frutifique a 30, a 60 e até 100 por um, Senhor. Eu oro, encontre, ou melhor, Senhor, eu oro, prepare os nossos corações como uma boa terra a receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, prepare o seu coração para a palavra. Sabe, eu fico pensando às vezes, nossa, essa musiquinha aqui é uma bênção, né? Pô, parece que fica mais ungida a pregação, fica não? Ó, achei bem, eu me sinto bem mais ungido quando tem essas... Quando eu sou pregando e quando eu tenho essa música eu me sinto mais ungido, mas eu acho que é só a impressão, né? Não deve mudar absolutamente. Mas eu tô suando assim, eu me sinto aquele pregador. Brincadeiras à parte, vamos pro que importa, né? Veio água aqui? Não veio? Não veio água. Tá vindo água. Amém. Irmão, eu fico pensando, principalmente quando eu estou preparando a palavra e também aqui, orando para que possamos entender. E não digo isso como se eu entendesse tudo que falo, porque confesso para você que não entendo a grandeza do que eu mesmo falo, mas falo porque creio e porque sei que a palavra do Senhor é poderosa, mas não sou alguém totalmente completo no entendimento e muito longe disso. O próprio escritor de boa parte da Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, não que eu tenha alcançado, não que eu tenha entendido, não que eu esteja pronto, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu corro em direção ao alvo. Então, irmão, eu oro para que você entenda, porque o que nós temos falado nesses dias, nessa série Fundamentos, e hoje eu quero continuar ela. Nós tivemos umas quebras aqui, né? No Fome e Sede nós quebramos, eu tive que quebrar, eu tinha uma palavra que eu queria falar, que eu sentia que o Senhor queria nos conduzir a esse lugar. Semana passada estava em viagem, não estive ministrando, o pastor Juarez nos abençoou com a palavra, mas hoje eu quero dar continuidade, amém? Creio que ainda precisamos aprofundar as nossas estacas, crescer no entendimento, e eu fico refletindo sobre tudo que temos falado, e não falo isso porque eu estou pregando, irmão, e falo de coração aberto para você, mas o que estamos falando são coisas que mudam a vida, que mudam a dinâmica da vida cristã e todas as esferas e dinâmicas da sua vida. Quando você entende o Evangelho, quando você entende a graça, e quando você entende o reino, de verdade, você sai do âmbito da religião, você é levado a um lugar de entender o sentido da vida. Eu quero ainda me aprofundar nesses temas com os irmãos, para chegarmos ao ponto de falarmos de cosmovisão, de como vemos o mundo, mas irmão, só disso que temos pincelado aqui, a nossa compreensão a respeito do Evangelho e do reino de Deus, elas podem nos levar a lugares, e elas nos levam de fato a lugares. Por isso eu quero pedir para você se atente à mensagem, e deixe que ela penetre o teu coração, deixe que ela entre no seu coração. Eu posso me gastar aqui em falar, mas é só o Espírito que pode trazer a revelação a você, e a revelação ela é o que muda você, ela é o que muda a sua vida. Eu digo para você, irmão, e não para te incentivar de maneira emocional, mas sabe, eu não consigo passar dia após dia e ver a minha vida em Deus ser a mesma coisa constantemente. E quando eu digo a mesma coisa, eu não falo de... acho que dá para tirar só um pouquinho, acho que tá muito grave. Eu não digo no sentido, irmão, de estar todo domingo no culto, de estar todas as reuniões de orações. Isso é bênção, isso é a parte de disciplina da vida cristã. Mas sabe, nós precisamos crescer, sim ou não? Nós precisamos crescer. Você precisa crescer, irmão. Você precisa ser alguém que desenvolve a tua fé. Desenvolve, como a própria palavra diz, a sua salvação.
A salvação, ainda que pela graça, ainda que como preguei, ela é algo que eu ganho de forma gratuita e não faço nada para merecê-la, ela é algo que precisa ser desenvolvido. Preciso crescer na minha salvação. Porque ao mesmo tempo que eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu não vou entrar nisso aqui porque senão é outra pregação. Mas grave isso, ao mesmo tempo que eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Não vou entrar nisso, mas me costa para entrar. Mas eu vou segurar porque hoje o assunto é outro. Mas entenda, irmão, que nós precisamos crescer. Então abrace essas mensagens. E digo isso, irmão, não porque sou eu que estou pregando, não digo isso por nenhuma vanglória minha, por nenhum orgulho, garanto para você. Mas o que você ouve aqui é poderoso. O que você ouve aqui é de qualidade. Posso ouvir um amém? Não é palavra para envolver você, para que você saia daqui, estou mais felizinho. Não, é para conduzir a sua vida de maneira eterna. Diga glória a Deus por isso. Até esses dias algum irmão me falou, e eu partilho desse sentimento e digo para você, partilho não porque, até falei para o Arthur também, um irmão me falou a mesma coisa esses dias, não porque sou eu que estou pregando, ainda que haja em nós pregadores, em nós pastores, a vaidade de querer que estejam muitas pessoas aqui, claro que existe. Mente quem diz que não. Mas não é sobre isso, irmão, é sobre muitas vezes olhar e falar, cara, como eu queria que tivesse muita gente aqui para entender sobre o Evangelho, para entender sobre o reino, porque isso muda como conduzimos a nossa vida. E isso muda a nossa vida de maneira eterna. Eu posso ouvir um amém até aqui? Então, irmãos, eu quero continuar a série Fundamentos. E hoje eu quero fazer uma segunda ministração a respeito do reino de Deus. Está lá o bannerzinho. Nós falamos há 2 domingos atrás, 3 domingos atrás, última pregação, sobre o reino de Deus. E disse e repito, o reino de Deus é um assunto que muitas vezes todos nós conhecemos essa nomenclatura, reino de Deus. Mas poucos de nós sabemos de fato o que é o reino, temos uma compreensão clara a respeito do reino. E ao mesmo tempo isso é algo complicado, porque o reino de Deus, como disse e repito, era a mensagem central da pregação de Jesus. Jesus nunca falou sobre outra coisa a não ser o reino. Poucas vezes Jesus e poucas, quase nada, Jesus falou a respeito de salvação. A mensagem central de Jesus era o reino de Deus. As parábolas, as explicações e as demonstrações de poder tocavam no que diz respeito ao reino de Deus. E aí eu pergunto para você, irmão, se isso era tão importante para Jesus, é algo que nós precisamos entender com clareza. Posso ouvir um amém? Se Jesus falava tanto disso, não pode ser o reino de Deus, não pode ser aquilo que eu disse que em um momento se tornou. Uma igreja com a parede preta e que jogava o púlpito de acrílico fora, colocava um tambor, de latão, e dizia, aqui é o reino, não temos denominação, somos do reino. Isso não é reino de Deus. Isso pode ser até uma maneira de desenvolver igreja, mas não é o reino é muito maior do que qualquer mudança eclesiológica que podemos fazer, na nossa maneira de fazer igreja. Posso ouvir um amém? Então nós falamos no último domingo, que falamos a respeito do reino, e o que nós tratamos foi a respeito do reino na presente era. No reino que se manifestou nessa presente era a partir da pessoa de Jesus. O reino que uma vez pertenceu ao homem, foi perdido no Éden e foi recuperado pelo sacrifício da cruz e foi dado uma vez mais a manifestação do reino em mim e em você. Por isso agora, o reino de Deus se manifesta na presente era. O reino que antes era eterno, agora também é presente. Porque ele se manifestou em nós a partir da nossa confissão e entrega de vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós recebemos uma nova natureza e automaticamente recebemos o Espírito Santo e automaticamente recebemos dentro de nós o reino eterno do nosso Senhor. Então, isso é muito importante que você entenda. Dentro de você existe um reino. Dentro de você existe a manifestação de um reino que é eterno. Dentro de você existe o que é celestial. Por vezes você vai lembrar disso. Você vê Deus trabalhando para que a sua presença e a realidade celestial toque a terra ao decorrer das escrituras depois da queda do homem. Então o homem cai e Deus vai construindo maneiras de que a realidade celestial uma vez mais toque a terra depois da queda, que houve a separação. Estamos juntos até aqui? Você está compreendendo? Eu sei que algumas coisas eu falo rápido, eu não tenho tempo de parar e elas ficam, às vezes, de alguma maneira subentendidas, mas depois ouve as pregações no YouTube com calma e vai dar tudo certo. Mas Deus vai trazendo essas maneiras. E isso acontece com Noé, isso acontece com Moisés, com o tabernáculo.
posteriormente com o templo de Salomão, posteriormente com o templo de Davi. Deus vai encontrando esse lugar onde o céu toca a terra, e dentro da terra existe um lugar onde céu e terra estão novamente juntos, como era no Éden. Só que é apenas em um lugar que Deus fazia no Antigo Testamento. Nesses lugares, tabernáculo, templo, de diversas maneiras. Mas essa dinâmica muda quando o Senhor Jesus vem à terra. Porque agora o reino que habitava, a realidade celestial que habitava na terra, a partir de um único espaço chamado Santo dos Santos, agora habita em um ser humano chamado Jesus Cristo. E isso é poderoso. Então, uma vez foi no templo, agora, nos evangelhos, é na pessoa do Filho que o reino de Deus habita. Por isso que quando Jesus curava, ele não curava para se exibir. Posso ouvir um amém? Ele curava para mostrar, existe um reino, existe uma realidade celestial que deseja tocar a terra, como era no Éden, como era no princípio. Isso estava na pessoa de Jesus. Só que isso foi além, porque a graça é maravilhosa. O que habitava no templo e no tabernáculo, agora habita na pessoa do Filho. E o que habitava na pessoa do Filho, agora habita em todo aquele que crê. Fala sério, né, irmão? Fala sério como a gente menospreza as realidades que Deus dispõe a nós. A realidade que habitava em Cristo agora habita em mim e você. O céu que habitava no Éden agora habita em mim e em você. Porque a ideia do Senhor, e você vai percebendo isso desde que nós estamos pregando sobre o Evangelho, que a ideia de Deus é nos levar novamente ao início. Por isso que eu falei para você, a Bíblia nunca fala que nós vamos para o céu, porque Deus não quer destruir o que Ele começou no Éden. A ideia do Éden ainda existe, o homem na terra, só que a presença celestial de Deus na terra com o homem. A ideia de Deus, eu quero pregar em outro momento isso com um pouquinho mais de conteúdo. A ideia, o propósito eterno de Deus é habitar entre os homens. É isso que Deus quer. É isso que Deus gosta. Deus gosta de você, irmão. Diga assim, não sei porquê. Sim ou não? Mas Ele gosta de nós. Ele quer estar conosco. A gente lê Apocalipse, Ezequiel, Isaías e vê a realidade celestial e fala, nossa, que incrível. Para Deus não é incrível, porque Ele gosta mesmo é de mim e de você. Ele prefere estar aqui. O que Jesus mais gostava era da ceia com os seus amigos do que a realidade dos anjos e coisa arada voando ao redor dele. Ele gosta mais disso aqui, ó. Poderoso ou não? Profundo ou não? Agora essa realidade que antes era eterna, agora habita em mim e você. Então o reino, nós entendemos a partir disso, que o reino ele é eterno, mas agora também ele é presente. Então o reino é eterno, ficou pequenininho, porque ele é eterno, mas ele fica grandão porque ele é presente, viu? Já estou usando as dinâmicas aqui. Ele é presente, mas ele também é vindouro. Ao mesmo tempo que o reino está entre nós, ele ainda não está entre nós. Posso ouvir um amém? Quem já viu algumas palavras, e eu não vou ler esses textos para a gente ganhar tempo, mas a maioria de vocês conhece, em que Jesus diz, o reino está entre nós, o reino está aqui, o reino é chegado a vós. Quem já viu nos evangelhos? Sim ou não? Diga assim para eu tomar água. Mas em outros momentos você vê o mesmo Jesus dizendo, o reino que virá, o reino que está por vir, quando o reino chegar, quando o Filho do Homem se manifestar. Sim ou não? Aí você pensa, pô, mas qual que é desse reino aí? Ele chegou ou não chegou? Como assim? Fato é, irmão, que o reino é eterno, ele é presente, mas ele também é vindouro. E hoje eu quero tocar no que diz respeito ao reino vindouro. Nós entendemos que a partir do sacrifício da cruz e do evangelho, o reino se tornou presente entre nós, mas ele ainda não é pleno. Por isso que ao mesmo tempo que você entende e se alegra com o fato do céu estar habitando em você, essa não é uma realidade plena em nós, porque ainda existe algo caído em nós, porque o reino ainda não é pleno. O reino que é eterno também é vindouro. Ele ainda não veio na sua essência, na manifestação completa dele. Por isso que George Eldon Ladd, ele escreve em seu livro O Evangelho do Reino, ele usa uma frase que a gente gosta de usar bastante. O reino, ele é e ainda não. Ele manifestou, mas ainda não. Então o reino veio, mas ainda não. Consegue entender isso? Porque existe a plenitude da manifestação do reino. Porque não há reino sem rei. E o rei ainda não está aqui. Posso ouvir um amém? Não há reino sem rei. Então o reino ele só se torna pleno na presença ou com a presença do rei. Então hoje eu queria falar um pouco com você sobre esse reino que é vindouro. Porque eu digo para você, irmão, que o reino em todos esses aspectos, ele é o assunto central da nossa fé. O reino tanto no aspecto presente quanto no aspecto vindouro. E muito mais no aspecto vindouro. O que é o porvir, o assunto a respeito do que ainda vem.
deve ser um assunto central aos nossos corações e ao nosso crescimento no que diz respeito à fé. Porque nós não vivemos pelo agora, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que é invisível e ainda se manifestará. Isso é a coisa mais importante das nossas vidas como cristão, mas pouco falado e pouca importância dada em nossas ministrações. Sim ou não? Então, irmãos, vamos lá. Esse meu celular está uma bênção. Então, irmãos, eu quero ler 2 textos com você. Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 2. Eu sei que para alguns isso é do conhecimento já. Para outros eu também sei que não. Mas ao mesmo tempo que para alguns que já têm o conhecimento a respeito dessas coisas, eu quero pedir para você, deixe que essa palavra aprofunde o seu coração. Porque a palavra nunca é repetida. O entendimento ele nunca está pronto, precisamos crescer nele. Posso ouvir um amém? Eu quero mostrar para você 2 textos que falam a respeito da vinda de um reino sobre a terra. Quero mostrar para você que desde o Antigo Testamento é esperado um reino se manifestar. E quando eu falo reino, e quando você lê essa palavra a partir de agora, reino de Deus, você precisa ter um entendimento literal a respeito dessa palavra, não mais místico, como em outros momentos. Nós olhávamos reinos apenas de maneira mística. O reino é as coisas espirituais. O reino é o que nós não vemos, o reino de Deus. O reino de Deus é os anjos. Aí já vem o reino das trevas, o império das trevas, melhor dizendo, é os capeta. E aí eles brigam tudo. Existe isso, existe. Existe o aspecto invisível do reino nesse contexto. Mas o reino, ele também é literal. Tanto que um judeu, quando ele ouve a palavra reino de Deus ou reino dos céus, ele entende isso de maneira literal. Então quando você ler essa palavra a partir de agora, entenda, por causa das escrituras, que isso é literal. O reino, ele é um governo que virá sobre a terra. Um governo literal. Um rei, para nós, e aí tinha até um pregador que falava muito a respeito disso, o falecido Miles Monroe. Ele dizia que era muito difícil, ele pregando no Brasil, ele era americano, mas pregava no Brasil, ele dizia que é muito difícil para um brasileiro às vezes entender reino, porque nós não conhecemos um reino, nós conhecemos uma democracia. Então às vezes o nosso entendimento fica de alguma maneira limitado. Mas entenda, irmão, um reino de maneira literal, um governo que está vindo sobre a terra, um domínio político que está vindo sobre a terra. E desde o Antigo Testamento e desde os primeiros dias é anunciado esse reino. Por isso que quando Jesus vem, ele não é recebido pelos seus, porque eles esperavam o filho de Davi. Um rei poderoso, um rei glorioso. Mas a primeira vinda é apenas a primeira parte da manifestação desse reino, para que o reino primeiro habite em nós e depois venha de maneira plena. E isso o povo judeu não entendeu. Mas existe, e eu quero que você entenda isso, a expectativa e a espera de um reino literal que virá sobre a terra, um governo. E vamos ler então 2 textos para entender isso um pouquinho mais. Isaías capítulo 2. Se você vai ler no telão e você tem a sua Bíblia em casa, tome nota desses textos para você ler eles com calma, porque é muito poderoso. Versículo 2, Isaías 2, 2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão ou correrão todas as nações. Versículo 3. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Versículo 4. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isaías, nos seus primeiros capítulos, já traz uma profecia a respeito da vinda de um governo que será estabelecido no alto do Monte Sião, e esse fará com que todas as nações da terra corram até ele para aprender dele. E o efeito desse ensino e o efeito desse reino será a paz. Porque as nações vão pegar os seus materiais bélicos e transformá-los em material agrícola. Conseguiu pegar o contexto ali? Eles pegarão as suas lanças e farão enxadas.
Eles pegarão as suas armas de guerra e farão enxadas e foices para trabalhar na terra, para frutificar a terra, para abençoar os povos com o fruto da terra. Esse será o efeito do reino que virá e que Isaías profetiza aqui. E você sabe quem é o rei desse reino, mas nós já chegamos lá, porque no capítulo 9 Isaías é um pouco mais claro. Eu digo para você, irmão, que existem dezenas e centenas de versículos que eu podia ler para mostrar isso para você, mas eu escolhi só 2 para ganhar tempo. E esse outro também é muito especial, Isaías 9. E esse é muito conhecido. Isaías capítulo 9, versículo 6. Texto muito famoso e muito maravilhoso. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Sobre os ombros de quem que está o governo? Sobre o menino. Quem que é o menino? Por isso que no Natal nós devemos comemorar o nascimento do menino, mas entender que o menino cresceu. E o menino não é mais menino numa manjedoura. O menino se tornou rei. O menino carrega sobre os seus ombros o governo, que será o governo sobre todas as nações da terra. E isso é literal. E isso é verdadeiro. Isso não é história religiosa e evangélica. Isso é uma esperança nos nossos corações, irmão. Diga amém. Vamos continuar a leitura. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. 7. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Ele estenderá o seu... Vamos junto. Ele estenderá o seu governo. Vai ser a sua igreja? Sim ou não? A palavra aqui é igreja? Não estou menosprezando a igreja. A igreja tem uma parte fundamental nesse contexto. Mas é a igreja que está ali? Ele estenderá a sua religião. Sim ou não? Será o quê? Governo. E governo é o quê, irmão? Governo é governo. Governo é governo. Eu preciso que você entenda isso. Posso ouvir um amém? Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmão, desde o Antigo Testamento é profetizado um rei e um governo que virá sobre a terra. E por isso, irmão, que nós temos que ter essa esperança. E eu não vou ler todos os textos para fazer uma linha perfeita aqui para entendermos. Mas você sabe que essa profecia de Isaías 9, também de Isaías 2 ainda não se cumpriu. Mas a primeira parte de Isaías 9 se cumpriu na vinda do menino. Mas esse menino cresceu, esse menino redimiu a humanidade, esse menino deu acesso a todos aqueles que creem, deu acesso ao Pai. Esse menino fez com que nós possamos ter o reino dentro de nós. Só que esse menino ainda não manifestou toda a glória e plenitude do reino sobre a terra. Esse menino que cresceu e se tornou um homem de 33 anos, ainda virá para governar sobre todas as nações, no alto do Monte Sião, governando toda a terra. Todas as nações. Tem uma música que é um salmo, que é o Salmo 149, se eu não me engano, que é aquela canção: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com júbilo. Tem uma parte que é a parte mais legal, mas é lá no final, eu não vou conseguir cantar a música inteira, mas tem o finalzinho dela. Ah, eu esqueci, irmão. Mas você conhece a canção. Mas ela diz a respeito de Isaías 2, onde todas as nações irão até Sião para prestar culto, para aprender, elas correrão a Cristo e falarão: Jesus nos ensina os seus caminhos, porque Ele governará de maneira política toda a terra. E isso acontecerá em breve. E isso, irmão do céu, meu amado, deve ser a esperança do seu coração. Por isso, olhe para mim com atenção. É por isso, irmão, que não há em um cristão verdadeiro, genuíno, de uma fé saudável e madura, preocupação com os reinos dessa terra. Desculpe se em algum momento você teve, se arrependa e coloque o seu coração em Cristo, porque quando você entende isso, não há preocupação com os reinos dessa terra, porque o meu rei já venceu e ele logo manifestará a sua majestade a todas as nações. Isso é real, irmão. Ele se assentará em um trono, ele governará toda a terra. Isso é o reino de Deus. Tiraram o meu reino, deixa o meu reino lá. Isso é o reino de Deus, é algo literal, é algo verdadeiro.
É um Jesus que estará falando a todos os homens da terra, façam isso, façam aquilo, e ele será tão sábio, irmão, porque toda a sabedoria está nele. Então ele conseguirá fazer com que todos os materiais bélicos façam com que haja frutificação da terra como nunca houve. Haverá paz, haverá justiça. A palavra justiça dita nesses versículos que eu li para você é a palavra hebraica tsedek ou tzedaká, que é uma justiça, não como nós conhecemos, mas é uma justiça que fala de retidão, de tudo alinhado, como por exemplo, a sua mão. Todos os dedos da sua mão são retos, sim ou não? Do mesmo tamanho? Não. Cada um tem o seu tamanho, mas eles são em harmonia perfeitos. Isso é tsedek, tudo no seu devido lugar, tudo no seu perfeito estado. E existirá hierarquias, existirá coisas semelhantes ao que conhecemos hoje, mas tudo na harmonia, na justiça, na perfeita sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, você precisa ter isso no teu coração vivo, mais vivo do que qualquer coisa. Mais vivo do que qualquer coisa. E por isso que eu apelo e me torno repetitivo com você. Porque nós temos que ter isso, porque nós somos salvos por causa da vinda desse reino. Nós não somos salvos por uma vida boa, porque a nossa vida já está garantida na manifestação desse reino, que logo vem, que logo chegará. Está tudo certo, irmão. Deixa eu dizer algo para você. Tudo que você precisa, você tem em Cristo Jesus. Tudo o que você precisa. Quem conhece aquela também? Hoje eu estou bem nostálgico, né? Aquela canção que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E o reino me dá essa herança, porque eu tenho a certeza e a convicção de que eu viverei a plenitude dessa terra na presença e debaixo do governo e submissão do meu Senhor. Isso é poderoso. Você entende isso, irmão? Isso está claro para você? Você consegue acordar segunda-feira pesado de trabalho e se lembrar que existe um reino literal que está vindo sobre a terra? Você consegue a partir de agora pensar que você não vai para o céu? Diga para quem está do lado, você não vai para o céu, brother. Mentiram para você, cara. Diga para ele, mentiram para você. Porque é o céu que vai vir até você. Porque a vontade de Deus é descer o céu, não é subir a terra, irmão. É descer o céu. Por isso que ele ensina você a orar em Mateus capítulo 6. Venha a nós o seu reino. Venha a nós o seu reino. Venha a nós e seja feito na terra como é no céu. Essa é a ideia de Deus comigo e com você, irmão. Trazer sobre nós a realidade celestial a partir do reino de Deus. Isso é poderoso. Isso é maravilhoso. E eu podia terminar aqui. Você vai falar, nossa, amém, vamos embora cedo. Não, eu não vou te dar esse gostinho. Porque tem uma parte que diz respeito a você, que vai muito te alegrar nessa noite. Porque o Senhor Jesus virá. Diga amém por isso. E Ele governará. Diga glória a Deus por isso. Pô, você sabe colocar para não apagar essa parada aqui, cara? Porque todo domingo eu sofro e nunca resolvo esse problema. Sabe colocar, não? Alguém sabe? Colocar para não apagar. Só não vejo minha mensagem, irmão. Brincadeira, pode ver. Eu não lembro qual que é o resto da mensagem, agora esqueci. Tinha que ter visto antes. Mas vamos lá, irmãos. Jesus virá, Ele governará. Só que existe um ponto dentro disso, que é muito especial. Ele não governará sozinho. Jesus não governará sozinho. Jesus não salvou você para que você seja alguém sentado em uma cadeira ou um banco de igreja em toda a sua vida, termine a sua carreira numa moralidade média e depois vá para o céu. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Que Deus te recompense. Ele não te salvou para isso. Jesus te salvou com o intuito de te colocar dentro dessa realidade do reino de Deus. E quando Ele virá, e quando Ele vir, Ele vai te colocar, ou melhor, colocar a mim e a você dentro dessa realidade do reino. Ele não reinará e não governará a terra sozinho. Ele governará a terra junto comigo e com você. Ele convida você para hoje preparar a sua vida para reinar e governar a terra junto com Ele. Entenda algo, irmão. Hoje nós não governamos a terra. Isso é algo muito importante que você entenda, porque existe muita pregação que ensina você de maneira equivocada, que hoje você pode reinar. Muitas pregações a respeito do reino de Deus, elas deturpam a mensagem para que você fique numa posição de governo hoje sobre a terra. Mas isso não é uma realidade, porque hoje nós não reinamos como reinaremos um dia.
Exemplo disso é a própria pessoa de Jesus, e eu vou falar disso daqui a pouco. Mas o reino hoje, ele não é estabelecido pela igreja. O reino hoje é manifestado pela igreja. Nós manifestamos o reino, que um dia virá, mas nós não estabelecemos e não governamos sobre nada. Tem gente que até fala, eu já vi, principalmente a galera mais coach, né? Porque quando nós entrarmos no lugar de reino e governo sobre a terra, nós teremos autoridade sobre a criação como Adão tinha anteriormente. E aí o pessoal falando, você pode governar sobre o leão, vai lá governar sobre o leão. Vai lá na boca dele, quero ver se você vai governar. Você vai tomar uma carcada aqui que já era. Porque hoje nós ainda estamos dentro de um tabernáculo caído, como escreve o apóstolo Paulo. Nós estamos dentro de uma realidade caída. Mas dentro de nós podemos experimentar e manifestar o reino que um dia virá. Estamos juntos? Como que nós manifestamos? Através da pregação do evangelho. Como que nós manifestamos? Através do enfermo que nós oramos e ele é curado. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Porque no Fome e Sede aqui nós tivemos 4 pessoas sendo curadas num ambiente de adoração. Nós cremos nisso. Nós cremos nessas coisas. Isso é a manifestação de uma realidade que ainda virá. Um lugar onde não há enfermidade. Pode haver alguém aqui que vai morrer e ser ressuscitada. Você crê nisso, meu irmão? Jesus fez isso com Lázaro para mostrar da onde eu venho e a realidade que está vindo não há morte. A morte não tem força, a morte não tem poder. Ela é vencida na realidade do reino. Então hoje nós manifestamos o reino. Mas voltando para aquilo que fala a respeito da eternidade. Eu quero que você tenha no teu coração que Jesus virá e ele vai governar a terra. E por isso eu repito, porque acho justo, irmão. Não coloque o teu coração de maneira atemorizada nos governos dessa terra. Não se preocupe com eles. Eles estão sob a mão, sob a palavra daquele que um dia reinará sobre a terra de maneira física. Mas ele já governa sobre tudo e sobre todos. Não há 1 metro quadrado na terra que não pertença ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não há um governante na terra que não esteja sob a autoridade e submissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele só não sabe, mas ele está. Então tenha isso no seu coração. Viva em paz. Já vou falar mais sobre isso. Calma. Mas antes eu quero que você entenda que quando ele vir reinar, ele convida eu e você para reinarmos com ele, para governarmos com ele. Irmão, isso é maravilhoso, cara. Vamos ler 3 versículos. Vamos ler no telão. Vocês vão ter que ser monsagrado hoje aí. Apocalipse 5:9. Três textos de Apocalipse. Apocalipse 5:9. Eu vou ler todos no telão aqui, irmão, para ganhar tempo. Vamos comigo? E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Para aí. Quem aqui é comprado por esse sangue? Quem aqui faz parte desse texto? Levante sua mão. Quem aqui foi comprado por ele? Glória a Deus. Sabe por quê? Sabe para quê? Próximo versículo. E para o nosso Deus nos fizeste o quê? Reis e sacerdotes. E faremos o quê? Você crê nisso, irmão? Agora voltemos. O que é reinar? É literal, irmão. Em um determinado momento da sua vida, você governará a terra com Jesus Cristo. Tem problema hoje com a política no Brasil? Fique em paz, um dia você vai ter a oportunidade de fazer política em qualquer lugar desse mundo, debaixo da submissão, justiça e santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso, irmão? Você crê de verdade? Deixa eu atiçar você rapidinho aqui, eu não quero gastar muito tempo com isso. Vamos ler os outros 2 versículos, daí eu falo. Apocalipse 2:26. Tudo pertinho aí. Se você não der tempo de abrir, anote. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as... Você crê nisso, irmão? Eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Ou seja, a mesma autoridade que Jesus tinha, ele está falando, ao que vencer, eu também darei. A mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. Diga glória a Deus, irmão. E para atiçar você, como dizia há pouco, o que você tem vontade de fazer sobre essa terra e você não tem condição? E hoje você não consegue. Hoje você é limitado e não alcança isso. Por exemplo, não precisa se manifestar, mas quem aqui um dia pensou, cara, meu sonho, eu nasci para ser médico, mas nasci numa família que isso nunca seria uma realidade na minha vida, muita dificuldade, na minha época nem existia todos esses processos que existem hoje para alguém fazer faculdade, era só rico mesmo, nunca consegui, nunca vou conseguir, mas você tem isso no teu coração, mas se eu fosse, eu ia ser o bichão. Então, irmão, quem sabe um dia você tem essa oportunidade. E eu estou falando de algo pequeno.
Quem aqui tem no seu coração, cara, eu nasci para presidir esse Brasilzão, velho. Eu nasci, cara, tá aqui. Eu sei exatamente o que deveria ser. Cara, eu sou o bichão. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Um dia você terá a sua oportunidade. Ao que vencer. Você receberá a mesma autoridade sobre as nações que Cristo recebeu quando venceu na cruz. Diga amém. Diga glória a Deus. Último versículo. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aqui ficou totalmente claro, escancarado para você. Ao que vencer, se assentará comigo, ou seja, terá autoridade comigo, terá governo comigo, governará a terra comigo. Irmão do céu, você tem noção disso? Eu nasci, irmão, nos fundos de Caçador, cresci em São Cristóvão e não da Vitória. Não sou formado em nada, mas também não sou tão burro assim como o Arthur normalmente diz que nós somos, porque nós nunca estudamos. Tenho minhas qualidades, tenho minhas virtudes, mas também não sou uma grande coisa. E eu sei que existem irmãos que se for contar a história, vão dizer, você não tá bom, Davi, eu vim lá da... Irmão, eu vou um dia me assentar em um trono, reinando sobre a terra com o meu Senhor. E isso não é história para boi dormir, porque eu creio nesse livro mais do que eu creio que eu estou vendo você, irmão. Eu creio nesse livro mais do que eu creio na notícia que eu vou ver amanhã de manhã sobre o Brasil. Eu creio nesse livro mais do que eu creio, e eu acredito nos aumentos da gasolina no nosso país. Eu acredito mais nisso aqui, cara. E por isso que toda a minha energia está depositada nisso aqui. Toda a minha esperança está depositada nisso aqui. É claro que eu temo quando as dificuldades vêm, mas eu busco me lembrar da realidade de que um dia eu terei a oportunidade de reinar com o meu Senhor. E isso é literal, isso é real, isso não é figurativo, isso não é místico. Não vamos estar em cima de uma nuvem cantando músicas. Não vai ser um culto, irmão, vai ser governo mesmo. Posso ouvir um amém? Eu costumo dizer, irmão, só para continuar atiçando, eu costumo dizer que quando tiver esse dia chegar, eu vou ser o presidente da FIFA. Amém, Alisson? Vamos junto nós dois? Vamos tocar em pau? Porque eu gosto disso, eu amo futebol, né? Então eu vou governar sobre o esporte. Isso é uma brincadeira. Não sei como vai ser, também não estou nem preocupado, porque eu sei que o que ele fizer será bom e justo. Eu só quero estar lá, irmão. Eu só quero estar com ele. Posso ouvir um amém? Então, irmão, o que eu quero dizer para você nessa noite? Existe um convite na mensagem, no Evangelho do Reino, que é o convite de você reinar com Cristo por toda a eternidade. Governar com Cristo na terra. Você nasceu para a terra, você não nasceu para o céu. Você não nasceu para viver em cima de uma nuvem. Por isso que o Evangelho sempre foi chato, porque eu ia para o céu fazer o quê? Fazer culto, cantar. Para toda a eternidade. Mas como assim não, irmão? Nós nascemos para essa realidade terrena, por isso que nós gostamos tanto da terra. Sim ou não? Porque uma semana viajando, como é maravilhoso viajar, ver coisas, ver lugares, ver paisagens, ver pessoas. Porque nós amamos a terra, porque nós nascemos para ela. Nós nascemos dela, do pó dela. Posso ouvir um amém? Mas ao mesmo tempo em nós existe uma realidade celestial, na mesma realidade terrena. E quando o reino de Deus se manifestar, nós viveremos a terra na realidade celestial. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é glorioso. Por isso não tenha problema com a morte, irmão. Não tenha problema com a morte, não tenha medo de morrer. Não estou falando que você tem que querer morrer. Não tenha medo dos seus familiares que estão em Cristo morrerem. Porque, cara, isso é real. Se eu capotar um dia aqui pregando, engasgado com a aspirina da Jana, né, com a balinha lá, me engasguei, morri, capotei. Se quiser tentar ressuscitar, beleza, mas eu nem faço muita questão. Mais pelos meus filhos, né? Queria criá-los e tudo mais, ia ser bênção para a vida deles. Mas eu sei que eu estarei em um lugar. Eu sei que eu estarei com Ele. Eu sei que eu estarei vendo. Eu sei que eu conhecerei como sou conhecido. Porque isso é real. Diga amém, irmão. Só que existe uma condição dentro desse texto que fala que Ele nos convida a se assentar com Ele no trono. Que é ao que vencer. Não são todos que vão reinar. Mas é ao que vencer. Como Ele mesmo diz, como eu venci. Então, irmão, a realidade do reino, ela é depositada em nós a partir da salvação. Como falei, a partir da vida de Cristo. Mas existe um processo que nós entramos quando diz respeito ao reino de Deus. Que é entrar nesse lugar de vencedor. Que é entrar nesse lugar de conquista. Para que sejamos recompensados com a realidade do reino que virá na era por vir. Existe um caminho. Não é simplesmente dizer, não, eu creio em Jesus, vim em meia dúzia de culto por ano e está tudo bem. Não, existe um caminho. Existe um lugar que deve ser a prioridade do nosso coração.
Então eu queria partir aqui para uma segunda parte, já entrando quase no final. Olhando para essa notícia, olhando para essa realidade, eu pergunto para você, como eu venço? Como eu alcanço esse lugar? Simplesmente estando aqui, Davi? Simplesmente ouvindo, dizendo glória a Deus, quando você diz, posso ouvir glória a Deus? Não, irmão. Existe um caminho. Existe um lugar que se alcança o reino, porque o próprio Cristo trilhou um caminho para alcançar o reino. Ele fala, eu venci. Então, há algo que vencer. Ele teve que trilhar, ia falar traçar, me mudei para trilhar, e me embananei todo. Existe um caminho que o próprio Cristo trilhou para vencer e alcançar a autoridade que ele recebeu do Pai. E não é diferente comigo e com você. Então eu queria trazer você para isso, irmão. Entendendo que você é convidado a reinar com Cristo na eternidade. Entendendo que tudo isso é tão real quanto o físico que podemos ver. Eu queria chamar você para entrar nesse lugar. Vamos ler alguns textos. Eu vou começar com Mateus 24. Qual é o caminho de alcançar o reino? Qual é o caminho de vencer? Qual é o caminho que o Senhor nos conduz? Eu falei 24, irmão. Vamos de 13. Mateus 13. Desculpa. Tá dando para entender, irmão? Tá ficando claro para você? Diga amém ou não. Ou se não diga nada, daí eu começo tudo de novo. O irmão da água, se puder reabençoar. Porção dobrada. Existe uma dinâmica no reino. Existe uma maneira que não é algo legalista, porque eu preguei contra todo tipo de legalismo quando falei a respeito do evangelho, você lembra bem disso. É algo que o nosso coração é gerado a viver. Mas se eu não entro nesse lugar, quer dizer que eu não estou vivendo por essas realidades. E algo dentro do meu processo de fé em Cristo Jesus está comprometido. Se eu não estou andando dessa maneira. E o meu convite para você é entrar nessa realidade, porque existe uma dinâmica para vencer. Existe uma dinâmica de alcançar o reino. Está fazendo sentido para vocês, irmãos? Então eu queria ler com você o que Jesus fala a respeito disso. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, repita assim comigo, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Próximo versículo, 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha. Repita comigo, tudo o que tinha. E comprou a pérola. A dinâmica do reino é que quando eu encontro essa mensagem de reino de Deus, de reinar com Ele, de plenitude entre as nações e eu fazendo parte disso, eu encontro uma pérola de maior valor. A dinâmica que eu quero chamar você, irmão, é a dinâmica, a própria dinâmica que Cristo Jesus viveu. Jesus, ele não estabeleceu um reino à força entre os homens como algumas pessoas pregam nesses dias. Jesus não subiu nos 7 montes da sociedade para estabelecer o reino como alguns pregam nesses dias. Jesus fez algo. Sabe o que ele fez? Ele trocou tudo o que ele tinha por subir em um monte chamado Gólgota e entregar tudo o que ele tinha para vencer e alcançar o reino. O caminho do reino, irmão, o caminho de alcançar essa realidade é o caminho de encontrar, se alegrar e vender tudo o que tem por essa realidade. O caminho e a dinâmica do reino é ter a maior prioridade, não sei se essa palavra maior prioridade existe porque é totalmente redundante, mas ter como prioridade na minha vida o reino de Deus e a vontade do Senhor ao meu coração. Eu só alcanço o reino quando eu vendo todos os meus outros desejos e tenho como prioridade a realidade daquilo que é eterno. É o que Jesus ensina. Está começando a ficar um pouco ruim e eu digo para você, vai piorar nos próximos versículos que eu ler. Porque essa é a dinâmica e eu não posso mentir para você a respeito disso. Aquele que encontra o reino de fato, irmão, se você encontrou o reino, você se alegra e vende tudo que tem. Como o próprio Jesus ensina nessa parábola. O reino dos céus é como um homem que encontra um terreno e ele se alegra.
se você não se alegra com o reino, se você não se alegra com a mensagem, se você não se alegra com as coisas de Deus, irmão, se para você sempre é difícil, sempre é um sufoco, deixa eu dizer algo para você com muito amor, existe algo errado dentro de você. Talvez por algum dos processos da salvação você não passou. Mas há tempo de recomeçar, há tempo de entrar no lugar. Não estou te espirrando, estou te trazendo para perto, posso ouvir um amém? Porque quando eu encontro o reino e a dinâmica de vencer é a semelhança de Cristo Jesus, que estava olhando para a alegria que lhe estava proposta. Ele encontrou algo maior. O que era a alegria de Jesus? O que era o maior para Jesus? Eu e você reinando com ele. E ele foi, vendeu tudo que tinha para alcançar esse lugar. Ele deixou a sua glória, Filipenses capítulo 2. Ele deixou a sua soberania. Ele deixou o lugar da autoridade que ele tinha para vir à terra, se fazer homem, e homem eternamente. Porque ele nunca mais deixará de ser homem. Isso é maravilhoso, pelo menos para mim. Para poder vencer. Por isso que ele fala em Apocalipse, aquele que vencer, como eu venci. Como ele venceu? Pendurado no madeiro. Renunciando, entregando, vendendo tudo que tinha, por um amor maior. O amor pelas coisas celestiais. O amor pelas coisas eternas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Responda com sinceridade. Quais são os seus maiores amores? Não precisa responder para mim, responda para você. O que você ama mais? O que queima no seu coração? Quando você encontra o reino, ele se torna a pérola de maior valor. Isso não é para se fazer uma canção bonita, isso é para ser uma realidade nos nossos corações. Quando você encontra o reino, para você vencer, você precisa vender tudo que tem para ter apenas ele. Porque ele se torna a coisa mais importante da sua vida. A realidade eterna, a realidade vindoura. Posso ouvir um amém até aqui? Vender tudo que tem. Agora eu queria ler outro texto com você. Sobre como Jesus ensina essa dinâmica de alcançar e vencer e alcançar o reino. Mateus capítulo 6. Vai dar tempo de eu ler os dois aqui, vai ser benção. Mateus capítulo 6. Mais duas maneiras que Jesus nos mostra a respeito de vivermos e alcançarmos o reino na era vindoura. Versículo 25. Isso aqui, irmão, isso aqui é uma loucura. Isso aqui é tremendo, irmão. Eu não vou ler todo o texto, vou só ler algumas partes principais. Versículo 25 de Mateus capítulo 6. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo com o que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Irmão, o que você acha disso? O que você acha dessa palavra de Jesus aqui? Isso aqui é sinistro. Meu vocabulário não encontra outra palavra. Jesus, ele olha para mim e para você, deixa eu contar uma coisa para você, Felipe. Não se preocupe com a sua vida. Amanhã, irmão, 6h30, todos os celulares tocando, e eu não estou falando para você não acordar cedo por causa disso, e não estou falando para você também não trabalhar. Mas todos os corações acordando preocupados com a vossa vida. Sim ou não? É natural. Não estou jogando julgo sobre você. Não estou falando que você está em pecado. Só que Jesus, irmão, ele olha para mim e para você e fala, não se preocupe. Não é a comida. Não é o corpo mais do que a comida. Não é a vida mais do que a vestimenta. E aí Jesus, ele continua essa porção que você conhece muito bem, mas eu quero falar dela para você. Ele diz assim, olhe para os lírios do campo, que eles estão ali, eles não fazem nada mais, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E ele fala, olhe para as aves do céu, que não semeiam, não trabalham, não fazem nada, mas o Pai Celestial cuida delas todo dia, quando você joga quirerinha lá no mato. Sim ou não? Deus usa você para alimentar os passarinhos. Glória a Deus ou não? Jesus, ele continua dizendo, por mais que você se esforce, Leandro, você não aumenta um côvado do tanto que você vai viver sobre a terra. Por mais que você se esforce, isso, irmão, é loucura total. Você vai ler isso depois, ele vai falar, por mais que você se esforce, você não aumenta. Sabe o que é um côvado, irmão? A distância do cotovelo ao fim da mão. Isso é um côvado. Por mais que você se esforce, você não aumenta isso no percurso da sua vida sobre a terra. Ah, Davi, você está falando para nós amanhã acordar loucão e já era? Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre ficar loucão, eu já preguei isso para você, a maioria de vocês sabem disso, mas eu vou repetir.
porque faz parte do contexto dessa mensagem. Não é sobre viver uma vida irresponsável, mas é sobre colocar a sua preocupação e os seus esforços em outro lugar, mais do que em sustentar a sua própria vida. E isso não é fácil. Eu não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que é o que Jesus mandou a gente fazer. Posso ouvir um amém? Olha o que ele fala no versículo 32. 31 primeiro. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, meu Deus do céu? O que eu vou fazer para pagar aquela conta? Como é que eu vou pagar água, luz, e tem material escolar, e não sei o que lá, e o carro quebrou, e o que eu vou fazer? Aí o Senhor Jesus diz assim para mim e para você, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. O que são os gentios? Aqui o original seria pagões, que são aqueles que fazem coisas para deuses darem as coisas para eles. São aqueles que fazem ofertas para que Deus dê coisas que eles querem. Jesus ele fala, os gentios vivem assim, dando coisas para Deus para ter bens. Mas daí ele continua dizendo, o Pai de vocês que está no céu sabe que você precisa de tudo que você está nervoso aí pensando na semana. Ah, irmão, é bom ser crente, né? Ah, fala sério, né, cara? É bom ser de Deus, você não acha? Porque tem gente agora que está preocupado e vai acordar preocupado e vai viver a semana preocupado e a vida preocupado. Mas Deus está dizendo para mim e para você, não se preocupe porque o Pai está lá no céu olhando e falando, eu sei que você precisa pagar aquela conta, meu querido, eu sei disso. Relaxa, sossega. Porque se eu cuido dos pássaros, que não valem nada, o próprio Jesus fala isso. Se eu cuido da erva do campo, que hoje está ali, mas amanhã ela é cortada e jogada no fogo, eu não vou cuidar de você, Arthur. Eu não vou cuidar de você, Carlos. Não vou cuidar do Márcio. Se eu cuido do passarinho. Não ganhar do passarinho, né, Márcio? Você vai ganhar de quem? Você está entendendo, irmão? Mas então, Davi, o que eu tenho que fazer? Acordar amanhã, ficar... Não. O que você tem que fazer? É a continuação do texto. Versículo 33. O pai sabe no 32 e no 33 ele diz assim. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso? Então o que eu tenho que fazer, Davi? Ser bicho grilo? Ser irresponsável? Não. Você tem que viver a tua natureza. Porque o passarinho, ele vive a natureza dele não é trabalhar, a natureza dele não é plantar, a natureza dele é voar, para você achar lindo, assobiar, para você acordar e meio e falar, nossa, que gostoso. A natureza dele é andar por aí procurando a colherinha que você joga. Essa é a natureza dele. Então sabe o que o pai faz quando ele vive a natureza dele? O pai sustenta. A natureza do lírio não é trabalhar. Não é fazer as coisas que você tem que fazer. Não é a natureza dela. A natureza do lírio é crescer para você achar ela bonita. Pra você falar, glória a Deus. Que coisa linda isso aqui, né? Fala sério. Essa é a natureza dela. Então o que o pai faz com ela? Sustenta, porque ela está vivendo a natureza dela. E você, qual que é a tua natureza? A tua natureza, irmão, é se esforçar, é se preocupar, é se lançar na realidade da eternidade do reino vindouro do nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que você nasceu. Você não nasceu para ganhar a sua vida, você nasceu para entregar a sua vida em busca de uma realidade maior, que é a realidade do reino dos céus. Essa é a sua natureza. Por isso que quando você entra nesse lugar, o Pai cuida de você. Por isso que quando você entra nesse lugar, você não precisa mais ficar preocupado em organizar toda a sua vida. E eu não estou falando para você quebrar suas organizações, quebrar suas calculadoras. Eu estou falando para você, viva uma realidade onde o reino é mais importante do que a sua vida. Viva uma realidade onde andar na vontade de Deus é mais importante do que o teu ganha-pão. Você se preocupa mais com isso do que com o dia de amanhã. É fácil, Davi? Não, não é, irmão. Você que é pai, você que é mãe, não é fácil. Se você talvez... Eles estavam no convite do meu casamento.
Quando eu casei, eu e a Adri casamos, eu coloquei. Não é nada romântico, né? Não é nada a ver com casamento, mas eu coloquei porque nós nunca naquele momento tínhamos a possibilidade de fazer um casamento. No dia que nós decidimos casar, nós éramos missionários e nós não ganhávamos nada. Mentira, eu ganhava R$200 de uma oferta que as pessoas me davam. Uma pessoa, me dá até hoje, por sinal. Era o que eu tinha, só o que eu tinha. Absolutamente nada. Você sabe que R$200 não é nada para uma vida. E eu não tinha possibilidade de fazer um casamento. Eu não tinha possibilidade de fazer. E nós nem tínhamos essa. Nós nem almejávamos isso. Nós nos amávamos. Vamos casar? Vamos. Vamos fazer um almoço, chamar o pastor, ele bota a mão na cabeça, casamos e deixa Deus fazer o que ele tem para fazer. E naquele momento, Deus ele fez coisas na nossa vida que nós não tínhamos a possibilidade de fazer. Do dia para a noite, irmão, o dia que nós casamos, nós tivemos uma festa de casamento. Quem é mais velho na igreja estava lá. Quase ninguém que está aqui, na verdade, né? Porque essa igreja foi todo mundo embora, né? Mas glória a Deus pela tua vida, você é precioso. Enfim, Jonathan estava lá, né? Jonathan estava no meu casamento. Tive uma festa enorme, 100 e poucas pessoas. E quando eu cheguei na casa, depois que eu casei, irmão, eu tinha uma casa mobiliada, com tudo. Que eu não tinha possibilidade de ter. Eu tinha fogão novo, micro-ondas, não era coisa usada do brechó. Vamos fazer a casa para o missionário? Não, irmão, eu tinha fogão novo, micro-ondas novo, top, geladeira, tudo que se tem numa casa boa, eu tinha na minha. Me lembro que quando começou tudo, eu fui numa loja que daí as pessoas começaram, não, vamos lá, faz um negócio, vai ser bem, vai dar tudo certo, pá, pá. E a gente foi numa loja e eu vi 4 taças vermelhas. Essas taças assim. E eu falei, cara, que coisa linda, né? Queria ter essa aí. Só falei, irmão, porque eu não tinha condição nem de querer direito, quanto mais de comprar. E me lembro do dia do meu casamento, sábado de manhã, eu estava em casa, chegou uma pessoa e falou, eu trouxe um presente para você. Era aquelas 4 taças. O detalhe, irmão, o pequeno. E por isso que eu coloquei lá, que eu só precisava ter ele, nada mais. E eu continuo só precisando ter ele e nada mais. Eu só preciso desejar o que é eterno e nada mais, porque ele cuida de mim. Não é que eu sou vadio, irmão, que eu acordo amanhã meio-dia, ainda que eu estou planejando, porque eu viajei, até agora não descansei. Estou acabado, quem sabe uma folgazinha amanhã cai bem. Mas é pouco provável. Eu faço o que eu tenho que fazer, irmão, mas o meu coração está depositado naquilo que é eterno. Eu não estou falando que eu sou pleno nisso. Eu não estou falando que eu sou pronto nisso. Davi... Não, irmão. Eu estou falando para você que quando você vive isso, o Senhor cuida de você. Porque eu vivi isso por muitos anos da minha vida. Ainda vivo, mas já vivi em escalas maiores. Coloca o teu coração no que é eterno. Ame o reino. Ame a vinda do Senhor. E a tua vida será conduzida na vontade de Deus. Davi, tem coisas na minha vida que eu não sei o que fazer. Tô trabalhando, mas eu queria um outro negócio, eu queria fazer, não está dando certo. Cara, coloca a tua vida no que é eterno e o Senhor vai conduzindo você. Irmão, minha vida é testemunho disso. Eu não falo para me vangloriar, mas eu não posso deixar de falar. Porque como eu falei, quando eu tinha 18 anos eu não tinha nada e ainda não tenho tanta coisa, mas Deus sempre me conduziu. De uma semana para outra eu tinha uma empresa de audiovisual. Sabia fazer vídeo, nunca busquei isso, o Arthur me conhece, nunca fui, vou fazer vídeo. Não, um dia eu fiz um videozinho na igreja, uma semana depois eu tinha uma câmera e uma empresa. E toco ela até hoje. Não é? Nossa, que empresa, né, cara? Mas o Senhor é bom. Brincadeira. Porque é algo que o Senhor faz nas nossas vidas, quando nós depositamos o nosso coração naquilo que é eterno, irmão. Você crê nisso, cara? Você crê nisso? Como que eu venço? Busque o reino antes de tudo. Busque o reino mais do que tudo. E você será alguém vencedor. E você estará pronto a reinar com Cristo. Posso ler um último? Eu tenho 10 minutinhos. Quem aqui me dá 10 minutos? Dá 10 minutos? Dá 10 minutos? 10, 20, 30, então já tenho meia hora. Meu sonho era fazer essa piada, cara. Essa piada é velha, irmão. Era meu sonho. Eu vivia para fazer essa piada. Mas é boa, né, irmã Renata? Essa aqui é legal. Mateus 24. Existe um outro aspecto dentro disso que eu estou falando, a respeito de vencer, que é algo que Jesus fala a respeito da sua vinda. Mateus 24 é um texto que fala dos últimos dias, é o sermão profético de Jesus. Nós estudamos no mês de discipulado muito dessas coisas. E Jesus ele fala algo a respeito do dia da vinda do reino, do momento que esse reino se manifestará. Acabou a música, estava bem gostoso.
Estava bom, né? Estava bem legal. Mateus 24, versículo 37. Pois, assim como foi nos dias de Noé. Estamos juntos? 24, 37. Pois, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, e veio o dilúvio, e levou a todos até aqui. Existe um aspecto a respeito da vinda do reino, que quando Jesus é perguntado quando isso vai acontecer, que a pergunta é essa: Jesus, quando que vai vir o reino? Quando que você vai manifestar o teu reino? Ele fala várias coisas, ele fala, vai ser como nos dias de Noé. E isso nos ensina muito a respeito de vencer e alcançar o reino. Porque o reino virá e acontecerá como nos dias de Noé. E você lembra dos dias de Noé, e o próprio Jesus fala aqui. Noé, ele vivia em uma sociedade completamente hedonista, e o próprio Cristo fala isso. Eles comiam e bebiam. Deixa eu perguntar para você, comer e beber é pecado? Lógico que não. Eles casavam, casar é pecado? Mas eles também se davam em casamento. Você encontra aqui um aspecto de uma sociedade completamente comprometida com os seus prazeres, e não comprometida com o que é eterno. A geração de Noé era uma geração que vivia a partir dos seus prazeres, o hedonismo. Tudo que eu faço em busca de ter prazer. Pergunto para você, esse tipo de geração é semelhante a alguma que você conhece? Uma geração que vive em busca apenas do prazer? E esse é o cenário da vinda do Filho do Homem. Jesus fala, quando eu vier, quando o reino vier, será como nos dias de Noé. Uma sociedade que come e bebe pensando apenas no seu prazer. Não é o fato de comer e beber para sustento físico. É comer e beber e o casar em dar-se casamento. É uma sociedade que quebra a aliança. Casa, mas daqui a pouco já se dá em casamento novamente. Não tem aliança. Apenas em busca de prazer. Porque quando a quebra da aliança no casamento fala muito a respeito de busca de prazer. Quando uma pessoa não me dá mais prazer, eu troco ela por outra. Enfim, o fato aqui é que Jesus está falando que dentro desse cenário da vinda do reino, seria como nos dias de Noé. Mas ao mesmo tempo que existia essa geração, existia um cara chamado Noé, porque é como nos dias de Noé. Será como nos dias de Noé. E o que nós devemos voltar ao nosso coração falando a respeito de vencer e alcançar o reino, é viver um comportamento à semelhança de Noé, porque a vinda do reino será como nos dias de Noé. E qual que foi o comportamento de Noé? Dentro dessa geração consumida e correndo atrás e se esforçando apenas pelo prazer, existia um cara que recebeu uma voz de Deus. Nessa voz de Deus dizia, Noé, eu vou transidir de uma era para outra. Essa era será destruída e eu vou trazer uma nova era. E eu conto com você para construir uma estrutura que passe de uma era para outra. Foi isso ou não foi? E Noé recebe essa mensagem e ele começa a construir uma estrutura que passaria de uma era para outra. Posso ouvir um amém até aqui? Vou fazer uma pergunta para você para a gente raciocinar junto. O que você acha de Noé? Noé recebendo essa mensagem, Noé fala assim, pô, legal Deus, então eu vou começar a comprar uns lotes. Ah, comprar uns lotes para, né? Fazia sentido? Sim ou não? Para Noé? Estou falando de Noé. Não se assuste, estou falando de Noé. Já chegando de nós aqui. Faria sentido? Ah, eu vou começar a criar boi. Vou começar a criar um monte de boi. Um monte. Porque, né? Faria sentido. Por quê? Porque Noé recebe uma mensagem, viu? Eu estou terminando uma era. E você vai construir um lugar que vai fazer com que eu destrua essa era e traga uma nova era. E o que você vai construir passará de uma era para outra. O que Noé começou a fazer? Construir esse lugar. Não havia outra coisa para fazer. Não fazia sentido Noé fazer outra coisa. E não entenda que eu estou falando para você que você não pode comprar lote e fazer kitnet, irmão. Não tem problema nenhum. Não é pecado, é bênção para a tua vida. Só que o teu coração não. O teu coração não é apegado em lote, kitnet, boi, trabalho, comida, nada. O teu coração está comprometido com a construção de um lugar que vai passar de uma era para outra. Fazia sentido. O que você ia falar de Noé? Pô, Noé recebeu a palavra e está lá. O que você diria de Noé se ele não começasse a construir a arca? O que você diria para ele? O que você diria dele, melhor dizendo? Não creu. Sim ou não? Não creu. E o que você diz para mim e para você? Quando nós temos a mensagem do reino e nós não nos movimentamos a respeito da estrutura que passa de uma era para outra, o que você diz para mim e para você? Não cremos, irmão. Não há o que dizer. Nós não acreditamos nisso. Porque se nós não nos esforçamos para tal, nós não cremos nisso.
será como nos dias de Noé. Existe uma estrutura sendo construída que passará de uma era para outra, e você é chamado a, como Noé, com uma mensagem no seu coração, edificar essa estrutura. Que estrutura é essa? Que estrutura é essa? O povo de Deus, a igreja de Jesus. Quando eu falo igreja, não estou falando de confins, não estou falando de paredes, não estou falando nada disso. Eu estou falando do povo. Existe um povo que passará de uma era para outra. E o teu trabalho em busca de vencer e reinar com Cristo é se esforçar e trabalhar por essa estrutura, por esse povo. Irmão, se você não se movimenta, se você não se esforça, por causa dessa estrutura chamada povo de Deus, chamada igreja, você não crê na mensagem do reino que virá e trará essas pessoas de uma era para outra. Posso ouvir um amém? Faz sentido para você? Sabe por quê, irmão? Porque Noé, quando que o dilúvio veio? Quando que o dilúvio veio? Quando que o dilúvio veio? Vamos lá, irmão, isso é fácil, isso é das crianças. Quando que o dilúvio veio? Quando Noé terminou a arca. Noé fechou a porta, crabum. Quando que o reino vem? Quando que o reino vem? Quem sabe dizer essa? Vamos ler um textinho aqui? Essa aí também, essa aí é boa, mas não separei essa. (24, 14). Põe lá para nós, Júlio. 24, 14. E este evangelho do reino, qual evangelho? O do reino. Será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então, quando que o reino vem? Quando a missão terminar. Quando a missão acabar. E quem é responsável pela missão, irmão? Faça assim, ó, para mim, que eu faço assim para você. Eu e você. Nós temos na mão a responsabilidade da vinda do reino. É claro que existe a soberania, eu não estou tirando o lugar da soberania de Deus. Mas ele diz que quando nós cumprirmos a nossa missão, e qual é a missão que faz você vencer? É se envolver com a causa do evangelho, é se envolver com a igreja de Jesus, é se envolver com as coisas celestiais e menos com o seu umbigo. Posso ouvir um amém? Um amém constrangido? Um amém com vergonha? Esse é o nosso chamado, irmão. É assim que vencemos. É legal dizer eu vou reinar com Cristo, mas se eu não me envolvo nessa missão, se eu não trabalho como Noé trabalhou, é porque eu não creio nisso. Se eu não creio nisso, isso não está no meu coração, dificilmente, irmão, eu vou reinar com Cristo. Porque não é uma realidade para mim. Pode ser até uma realidade bonita, mas ela não é uma realidade em mim. Ela não é uma realidade para mim. Irmão, qual que é o meu chamado para você? Venda tudo que você tem, porque você encontrou nessa noite um terreno. Irmão, venda tudo que você tem, porque nessa noite você encontrou uma pérola, cara, mais valiosa do que tudo que você almeja nessa terra. Talvez você está falando para eu parar de viver? Não, cara. Continue a sua vida, mas coloque o reino e o céu como prioridade em tudo que você faz. Em tudo que você faz. Tenha uma vida, eu vou falar semana que vem sobre devoção, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de busca, tenha uma vida com o coração em Deus, tenha uma vida de pregação do evangelho. Eu não quero chamar você para uma pregação, porque eu acho que isso não muda nada para você. É a palavra que muda. Mas sabe, irmão, o que é se gastar? É ser como Noé? É, cara, se tem pregação do evangelho, você vem pregar o evangelho. É muito simples, o cálculo é muito simples, não tem como não dizer para você isso. Mas eu sei que não é sobre vir uma pregação, é sobre ter o coração queimando pelo reino. Porque você pode até vir preparando o caminho e não queimar o coração. Então o meu convite para você é vender nessa noite você. Não é vender o que você vai fazer amanhã, isso não muda nada. Eu já encontrei pessoas que pararam de trabalhar e nunca colocaram a sua vida no reino. Elas só achavam mais legal ser missionário do que vendedor. Só. Sim ou não, Arthur? Não é sobre parar de trabalhar, não é sobre parar de estudar. Já vi gente que parou de estudar, mas simplesmente porque era preguiçosa, nada mais do que isso. E aí, não, agora eu sou missionário. Balela. Por isso que eu não estou falando para você fazer nada disso. Eu estou falando para você vender você. Estou falando para você vender aqui dentro. É sobre isso. É vender os seus jeitos, é vender os seus pecados, é vender o seu egoísmo, é vender a sua preguiça, é vender a sua avareza, que eu trabalho, eu me gasto pelo sustento, porque eu preciso ter, porque senão eu não confio em Deus, porque senão eu não confio no Senhor. Eu me gasto de trabalhar porque eu preciso ter, porque se for para ter pouco eu nem quero ter, eu quero ser.
bichão velho, porque eu sou avarento, porque eu sou soberbo. É sobre isso, irmão. Não é sobre parar de trabalhar, parar de estudar. Não é sobre vir em mais cultos, ainda que eu acho muito justo que você venha, em orações e em reuniões. Mas é sobre vender aqui dentro. Sobre falar, cara, não é a minha vida. Porque o evangelho, quando ele te chama, ele faz um convite para você. Vai, vende tudo que tem. O evangelho diz assim, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor disso aqui, esse ganhará a vida. Nossa, Davi, mas é muito pesado. Eu sei, irmão. É muito radical. Sabe que eu sei. E é mesmo. Mas o evangelho e o reino é radical. O evangelho e o reino é uma entrega completa. Isso faz sentido para você? Você conseguiu entender algo nessa noite? Fique de pé, vamos orar. Se os irmãos puderem me ajudar aqui. Eu apresento para você hoje, irmão, não se distraia. Vamos juntos aqui finalizar esse culto. Eu apresento para você hoje aqui uma pérola. A pérola de maior valor, chamada Reino de Deus. Eu apresento para você aqui um terreno. Em busca de, ou melhor, na contramão ou em comparação, melhor dizendo. Em tudo que você deseja nessa terra, existe algo que vale mais. Existe algo que é maior. E esse algo é o reino. Esse algo é o que é celestial. Quero convidar você, irmão, a fazer uma oração nessa noite. Responda para você mesmo, quantas pregações você já ouviu? Essa pode ser mais uma para tua conta. Ou essa pode ser o dia que você colocou a tua vida naquilo que é eterno. Naquilo que não passa. Na pérola de maior valor. Eu não sei o que você tem para vender. Eu não sei o que você vai colocar em comparação. Porque sabe por que muitas vezes nós não conseguimos viver uma vida radical em Deus? Porque nós não temos comparação. Eu não consigo ver o reino, então eu não comparo o reino com nada. Paulo fala, em comparação com o que eu vivia, eu encontrei algo muito mais valioso. Quando você não consegue ver o reino, você não consegue comparar ele com a tua vida. Você olha só para a tua vida. Mas quando você entende o que é o reino, você coloca um do lado do outro e você entende que é a pérola de maior valor. Existe algo grande, irmão. Existe uma vida sobrenatural. Existe uma vida poderosa. Existe algo que mais do que efeitos terrenos é eterno, não passa, não muda, ninguém tira de você. Ninguém arranca de você. Qualquer bem dessa terra, qualquer conquista dessa terra, pessoas podem tirar de você. O próprio Jesus, irmão, acredite nele, ensinou que as riquezas aqui, a traça e a ferrugem corrói. Davi, eu posso ter riqueza? Claro que sim, irmão. Mas sabendo que a traça e a ferrugem corrói. Mas existe uma realidade que ninguém mexe, que ninguém tira, que ela te garante algo eterno, que nunca passa. Um reinado eterno com o nosso Senhor, de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Faça uma oração nessa noite. Uma oração de entrega, uma oração de venda. Uma oração de arrependimento. Senhor, eu não quero a minha vida, eu quero a tua vida. Senhor, eu não quero as pérolas dessa terra. Eu quero a pérola de maior valor. Senhor, eu não quero o terreno dessa terra. Eu quero o terreno de maior valor. Se Deus encontrar um lugar em você, irmão, vai acontecer uma coisa bem chata com você. Muitas coisas começam a perder o brilho a partir de amanhã. Você não para de fazer elas, mas elas começam a perder a saturação. Elas já não são mais legais como eram antes. Porque existe algo que preenche como nada nessa terra preenche. Que é a eternidade. É o reino. É o invisível. É o porvir. É o que está vindo. Ore nessa noite. Fale com Deus. Não olhe para mim, não fale comigo. Fale você com Deus. Entregue algo ao Senhor enquanto nós oramos.